Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Leonardo do canal Musashi Den Tutoriais e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o novo Malwarebytes na versão 4.0 que foi recentemente lançado no começo desse mês de novembro, tá bom? Bom, então vamos começar pelas novidades presentes nessa nova atualização. Então a primeira coisa que podemos notar nesse Malwarebytes é que sua interface foi completamente remodelada, está muito mais bonito agora nessa nova versão e também bem mais simples de manusear e configurar. Nas entrelinhas, o que foi melhorado nele foi a sua função Zero Hour Detection. Essa funcionalidade foi aprimorada nessa nova versão do Malwarebytes. O que ela faz basicamente é detectar novas ameaças tão logo elas surgem. Em relação à versão anterior, a sua capacidade de detectar novas ameaças também foi aprimorada nessa nova versão. Então agora ele consegue detectar muito mais ameaças do que conseguia antes na versão anterior. A performance e velocidade de escaneamento também foram aprimoradas. A sua proteção da web também foi aprimorada, então essa versão nova está cheia de recursos. Uma outra novidade dessa nova versão é que agora ela possui uma nova engine chamada Katana, que é a nova engine de detecção de ameaças do Malwarebytes, que na prática vai oferecer uma detecção de ameaças muito mais eficiente. E em comparação com a versão anterior, essa nova engine ela consegue realizar um escaneamento mais preciso, só que utilizando menos recursos da CPU e memória RAM. Então agora vamos aprender a usar e configurar esse novo Malwarebytes 4.0, beleza galera? Bom pessoal, então eu já estou com o Malwarebytes 4 aqui aberto, tá vendo? Então como eu falei para vocês, ele atualmente se encontra na versão 4.0, especificamente 4.0.4, eu estou utilizando a versão free, gratuita, então os recursos premium não estão disponíveis para mim, beleza? Então essa é a interface principal do Malwarebytes. Então aqui nós temos o histórico de detecções, o total de itens colocados na quarentena na última análise, o total de itens em quarentena. Aqui ao lado nós temos as análises. Você pode executar uma análise diretamente clicando nesse botão, análise. Quando você clica em análise, ele vai atualizar o banco de dados e vai realizar a análise em si. Enquanto ele realiza a análise, aqui do lado você pode acompanhar o tempo decorrido da análise, o total de itens analisados no sistema e o total de detecções de ameaça. Eu vou pausar o vídeo e vou retornar quando a análise se completar, beleza? A análise terminou e ele detectou ao todo 9 ameaças, entre aspas, né? O tempo de escaneamento foi de 8 minutos e 5 segundos e ele analisou um pouco mais de 300 mil itens. Só que tipo assim, galera, no meu caso esses malwares aqui são inofensivos, tá bom? Eles fazem parte de um programinha que eu baixei, que na verdade ele serve para permitir que o usuário altere configurações avançadas de um outro programa que eu uso aqui no computador. É um programa bem específico que eu uso muito. Então eu uso esse modificador e por ter essa funcionalidade de modificar um programa, ele é detectado como malware. Mas nesse caso aqui é inofensivo. No seu caso, é importante observar que tipo de malware que foi detectado, se é um malware inofensivo ou um malware que você desconheça. Aí no caso vale a pena pesquisar o seu nome no Google, tá bom? Analisar principalmente a localização dele, o nome da pasta onde ele está salvo, qual programa ele pertence, porque assim você consegue ter uma ideia se realmente se trata de um arquivo malicioso ou se é um código qualquer que você instalou propositalmente no sistema para modificar um outro software, tá bom? Então aqui teoricamente, se eu quisesse mandar tudo para a quarentena, bastava eu selecionar tudo aqui na lista, clicando nesse checkbox principal e clicando em quarentena. Eu não vou mandar esses arquivos para a quarentena pelos motivos já supracitados, então eu vou fechar o resultado da análise. Como eu não realizei a limpeza, ele mostra esse aviso. Se você fechar o resultado da análise, esses itens ficarão no seu computador e blá blá blá. Fechar resultado. Então é basicamente isso que acontece quando você clica aqui em análise. Mas se você clicar aqui em cima, você tem acesso a algumas opções adicionais. Aqui você tem um histórico da última análise, como eu falei para vocês, o tempo decorrido, o total de itens analisados, as ameaças detectadas e aqui informações específicas, a quantidade de PUPs, programas potencialmente indesejados que foram detectados e assim por diante, tá bom? Clicando em análise avançada, você pode optar por realizar uma análise rápida, só que é uma funcionalidade premium do Malwarebytes, portanto ela não se encontra disponível para mim agora. Mas o que ela faz basicamente é analisar a memória, os itens de inicialização do Windows, além de buscar ameaças de modo geral, só que de uma forma mais rápida e dinâmica. Porém, por se tratar de uma análise rápida, ela não é tão completa quanto a análise padrão. A análise customizada, aqui você pode personalizar uma análise, clicando em configurar a análise. Então aqui você pode escolher um desses itens para escanear.
Por padrão, ele deixa marcado essas três opções: analisar objetos da memória, na memória RAM, analisar registro do Windows e itens de inicialização, verificar arquivos compactados no formato RAR, por exemplo, ou ZIP também, e procurar por rootkits, tá bom? Eu recomendo marcar essa caixa para escanear o setor de boot. Aqui embaixo você tem configurações relacionadas a programas potencialmente indesejados e modificações potencialmente indesejadas no sistema. Como você quer tratar uma e a outra? Por padrão, o Malwarebytes trata as duas como malware. Simples assim. Eu recomendo deixar assim. Lembrando que nem sempre um programa potencialmente indesejado é sinônimo de malware, beleza? O Advanced System Care geralmente é classificado como um PUP, né, um programa potencialmente indesejado, mas ele não é um malware. Ele apenas enche o saco demais, né? Com muitas configurações, muitas notificações, tá bom? Mas é um programa limpo e que eu recomendo bastante. Eu uso ele direto, pelo menos usava, né? Aqui você seleciona as partições do seu disco para escanear, tá bom? Por exemplo, você quer realizar todas essas análises no disco local C apenas ou em todas? Então, se for em todas, marca todas as caixas. Feito isso, você clica em analisar, ou melhor, em análise. Aí aguarda a análise terminar. Quanto mais partições você selecionar aqui dentro, mais demorada vai ser essa análise, tá bom? Então tem que ter paciência. Eu vou voltar aqui agora porque eu não vou realizar nenhuma análise customizada. Aqui na guia Agendador de Análises, você tem informações pertinentes às análises que estão agendadas para serem executadas automaticamente no sistema. Então eu tenho uma análise agendada para ser executada no dia 16. Aqui no caso é a data onde ela vai se inicializar. A partir daí, ela será executada automaticamente todos os dias. Porém, galera, pelo que eu entendi, essa função de agendar uma análise é uma função premium, tá bom? Aqui em relatórios, você tem os relatórios, né, das análises realizadas. Você pode visualizá-las, baixá-las, ou seja, salvá-las em algum local do Windows Explorer no formato de texto, beleza? Ou pode deletá-las. Vamos visualizar essa análise. Então aqui eu tenho um resumo das análises e do seu respectivo resultado, né? O total de ameaças detectadas, o horário da análise, a data e os arquivos detectados como ameaças, beleza? Então, como eu falei, as análises agendadas só podem ser ativadas e configuradas na versão Premium do Malwarebytes, beleza? E aqui por último, você tem a proteção em tempo real. Todas essas proteções em tempo real são Premium, ou seja, você tem que comprar a versão completa do Malwarebytes para poder habilitar as mesmas, tá bom? Compensa? Compensa. Então você tem a proteção da web, proteção contra malware de modo geral, proteção contra ransomware, que é muito importante, proteção contra vulnerabilidade no sistema. Porém, é bom salientar que anti-malwares são diferentes de antivírus, tá bom? Vírus, galera, são um tipo específico de malwares, desenhados para se replicarem e se multiplicarem. Enquanto que o malware, ele é um termo assim mais abrangente para descrever todo tipo de código malicioso e indesejável no sistema. Então, malwares podem incluir vírus, spywares, adwares, negwares, trojans, worms e assim por diante. Eu sempre usei um anti-malware gratuito, tá bom? Eu nunca paguei por uma versão completa do Malwarebytes. Agora, se você quiser utilizá-lo como a única proteção no sistema, então o recomendável é usar a sua versão completa, a versão Premium, tá bom? Eu prefiro utilizar assim, eu utilizo um antivírus padrão e um anti-malware para executar um escaneamento específico, uma vez por semana, sei lá. É sempre importante ter os dois nesse caso, porque o anti-malware ele é focado justamente em detectar malwares. Por exemplo, os adwares, né, os browser hijackers. Dificilmente um antivírus consegue detectar um adware. Então por isso que é sempre importante manter as duas ferramentas instaladas no sistema, ou utilizar a versão premium de uma e a gratuita de outra, tá bom? Aí vai do gosto de cada um. Daí muitos usuários têm dúvidas, né? Será que eu posso usar um anti-malware junto com o antivírus? Não dá conflito, né, no sistema? Não dá conflito não, tá, galera? Os anti-malwares, eles são projetados para trabalharem lado a lado com o antivírus principal. Um não atrapalha o outro. É lógico que se você realizar um escaneamento em tempo real com as duas ferramentas, naturalmente o seu HD vai ficar em 100% de uso por um bom tempo e isso pode atrapalhar na hora de usar o sistema para outra coisa, sei lá, jogar, navegar na web, tá bom? Então é bom tomar cuidado com isso. Mas de modo geral, o mecanismo de escaneamento de um não interfere no do outro. Então continuando, aqui em cima você tem um botão para ativar a licença do Malwarebytes. Eu não tenho nenhuma, então vou fechar isso aqui agora, tá bom? Aqui você tem as notificações do Malwarebytes, por exemplo, reiniciar o computador, realizar uma limpeza, e aqui você tem o ícone de configurações. Então vamos falar das configurações. Guia geral. Baixar e instalar atualizações automaticamente. Por padrão, essa configuração vem ativada, ou seja, quando você executar o Malwarebytes, ele vai verificar por novas atualizações, e se tiver uma atualização disponível, ele baixa e instala a mesma no sistema, beleza? Então com isso você sempre mantém o software atualizado. Notifique-me quando a nova versão estiver disponível. Isso é autoexplicativo. Habilitando essa opção, se surgir uma nova versão do Malwarebytes, ele vai te notificar, tá bom?
deixe essas duas opções habilitadas. Se você quiser buscar por atualizações manualmente, clique em procurar por atualizações. Configurações do Windows Explorer. Isso aqui é para adicionar opções relacionadas ao Malwarebytes ao menu de contexto do Windows Explorer. Por exemplo, eu vou clicar com o botão direito nesse arquivo de texto. Então aqui ele me mostra uma opção para verificar esse arquivo com o Malwarebytes, beleza? É basicamente isso. Aqui você escolhe o idioma da interface, tá bom? Impacto de performance das análises manuais. Aqui você tem duas opções. Análises manuais têm prioridade sobre outros aplicativos. Ou seja, quando você realizar uma análise manual, essa tarefa em execução terá prioridade sobre as demais tarefas sendo executadas na CPU. Isso pode fazer com que um outro programa aberto fique travando ou feche inesperadamente. Mas como o Malwarebytes está mais leve nessa nova versão, então você pode deixar marcada essa primeira opção, tá bom? Agora, se você estiver usando um computador muito lento, onde você tem uma CPU muito fraca, pouca memória RAM, então o aconselhável é marcar essa segunda opção. O ruim de marcar essa segunda opção é que a análise ficará um pouco lenta, mas ela vai impactar menos no sistema. Aqui você tem a opção para mandar relatórios para o Malwarebytes, relatórios de dados, de análise e assim por diante, beleza? Eu não recomendo habilitar isso aqui, aí fica a critério de cada um. Limitar quem pode alterar configurações de segurança no seu Malwarebytes. Se você tiver mais de um usuário no sistema, você pode limitar o acesso de um desses usuários ao Malwarebytes, tá bom? Senão todos eles podem alterar as configurações do Malwarebytes, o que não é legal. Só que isso aqui é uma funcionalidade Premium. Obter acesso às funcionalidades de software e segurança mais recentes antecipadamente, ou seja, funções betas do Malwarebytes. Isso aqui é para usuários Premium e eu não recomendo habilitar também não, porque pode ocorrer de você receber uma atualização beta bugada, que pode comprometer a funcionalidade do Malwarebytes como um todo, tá bom? Então não mexa com isso aí. Estatísticas de uso e ameaça. Mais uma vez, isso aqui serve para enviar dados de análise para os servidores do Malwarebytes, de modo a aprimorar as futuras detecções de ameaças, tanto no seu computador quanto nos computadores dos demais usuários do Malwarebytes, tá bom? Se você utiliza um servidor proxy, você pode habilitar essa opção e configurar um servidor proxy, inserindo o seu endereço e o número da porta, tá bom? Eu não utilizo o servidor proxy, então isso aqui para mim é inútil. Clicando em restaurar configurações padrões, você restaura as configurações padrões de fábrica do Malwarebytes, tá bom? Então se você fez alguma alteração nessas guias e se arrependeu, você pode clicar aqui em restaurar configurações padrões. Tudo vai voltar a ser como estava antes, tá bom? Vamos analisar a guia notificações. Bom, isso aqui já é autoexplicativo. Aqui você gerencia as notificações no sistema. Mostrar todas as notificações na área de notificações do Windows. Ou seja, aqui dentro da central de ações e na central de notificações também, tá? Aí vai aparecer um banner aqui embaixo falando assim: o Malwarebytes terminou de analisar o seu computador e detectou o número X de ameaças, por exemplo, tá bom? Basicamente isso. Aqui você tem uma funcionalidade Premium para alertar o usuário caso algum módulo de proteção em tempo real estiver desligado, tá bom? Se você utiliza a versão Premium, então aconselhável é habilitar essa configuração, porque se você manualmente desligar a proteção em tempo real, o Malwarebytes emite um alerta na sua tela, então você já fica ciente dessa alteração. Fechar notificações após um determinado tempo, isso aqui é besteira, tá bom? 5 segundos, 10 segundos, aí fica a critério de cada usuário. Bom galera, eu ativei a versão Premium aqui por 14 dias, então aqui no modo de jogo você primeiro ativa essa funcionalidade, em seguida clica em adicionar, daí aqui você digita o nome do programa ou jogo que deseja adicionar ao modo de jogo do Malwarebytes, por exemplo, Free Fire, só um exemplo tá galera, outro exemplo, CCleaner, digita o nome da aplicação. E aqui nesse campo, ou você digita o nome do arquivo executável, ou procura pelo mesmo manualmente, clicando em procurar. Eu vou procurar o arquivo executável do CCleaner em arquivos de programa, então eu irei selecioná-lo e clicar em abrir. Simples assim, beleza? Ele vai aparecer aqui na lista. Se quiser editá-lo, clica no lápis, faz as modificações desejadas e clica em pronto. Se quiser excluir esse arquivo do modo de jogo, clica no ícone da lixeira. Beleza? Segurança. Aqui basicamente todas essas configurações são Premium, tá bom? Mas eu vou abordá-las mesmo assim. Atualizar a inteligência contra ameaças. O Malwarebytes nessa nova versão, ele possui uma espécie de inteligência artificial que aprimora o escaneamento. Então aqui você pode habilitar essa configuração para procurar atualizações que aprimorem a inteligência artificial do Malwarebytes ainda mais, beleza? Quarentena automática.
colocar malwares em modo de quarentena automaticamente quando eles forem detectados, tá bom? Eu não aconselho a fazer isso, pois é bom você analisar qual tipo de malware que foi detectado, para se certificar de que não se trata de um falso positivo, tá bom? De qualquer forma, isso aqui é uma funcionalidade premium, como eu já falei. Iniciar o Malwarebytes junto com o Windows, isso aqui é opcional. Aqui no caso não é uma função premium. Se você utiliza a versão free, você pode habilitá-la. Assim o Malwarebytes se inicia junto com o Windows, beleza? Já que em avançado, você pode adiar o tempo em que o Malwarebytes vai levar para se inicializar. Daí aqui você escolhe se quer ativar o módulo de autoproteção e assim por diante, tá bom? Opções de análise. Procurar por rootkits. Eu recomendo habilitar essa opção para que o Malwarebytes, por padrão, escaneie o sistema em busca de rootkits, sempre que você realizar uma análise manual, beleza? Verificar arquivos compactados, por exemplo, arquivos no formato RAR, .zip e assim por diante. Deixe habilitada essa configuração também. Usar inteligência artificial para detectar ameaças, é o que eu falei para vocês. O Malwarebytes possui essa função de usar a inteligência artificial para aprimorar a análise de ameaças, tá bom? Isso aprimora a detecção de ameaças desconhecidas, só que deixa a análise mais lenta. De qualquer forma, eu recomendo deixar essas 3 configurações habilitadas. Se você utiliza o Malwarebytes como única ferramenta de proteção no Windows, é aconselhável habilitar essa configuração. Sempre registrar o Malwarebytes na central de segurança do Windows. Assim você força o sistema a reconhecer o Malwarebytes como uma ferramenta de proteção padrão. Itens potencialmente indesejados. Detectar programas potencialmente indesejados, os famosos PUPs. Sempre. Mas aqui você pode escolher entre ignorar detecções, avisar o usuário antes, ou sempre detectar. Programas potencialmente indesejados não são necessariamente malwares ou ameaças, tá bom? Eles possuem um certo comportamento que fazem eles serem enxergados como malwares, mas quase sempre são inofensivos. Porém enche o saco bastante. Ficam, por exemplo, exibindo muita propaganda ou notificações de forma exagerada, entendeu? Isso é um PUP, então aqui eu recomendo escolher a opção sempre. A mesma coisa embaixo, só que aqui se refere às modificações potencialmente indesejadas. Se um programa tentar realizar modificações no sistema, modificações fora do normal, então o Malwarebytes ele pode barrar isso, tá bom? Então aqui é a mesma coisa, deixe escolhida a opção sempre. Aqui em proteção contra vulnerabilidades, você configura quais programas serão protegidos automaticamente pelo Malwarebytes contra vulnerabilidades ou contra brechas de segurança, tá bom? Se você clicar aqui em gerenciar os aplicativos protegidos, você verá que por padrão o Malwarebytes já protege automaticamente alguns programas, como por exemplo o Adobe Reader, o Foxy Reader, o Google Chrome. Nem todos esses programas eu tenho instalado no meu computador, tá bom? Apenas alguns, como o Fox Reader, por exemplo, e o Google Chrome. Então o que ele faz na prática é proteger os arquivos executáveis desses programas contra quaisquer modificações realizadas por algum outro programa. Então é basicamente assim que funciona. Se você quiser adicionar um arquivo executável nessa lista manualmente, basta clicar aqui em adicionar, inserir o nome do aplicativo, CCleaner, só exemplo, tá? Escolhe o arquivo executável do programa dentro de sua respectiva pasta. Clique em abrir. Aqui no menu suspenso você escolhe o tipo de programa, qual categoria ele pertence. Eu vou escolher outros, tá bom? Após isso clique em OK e já era. Como eu escolhi o CCleaner, então qualquer programa que tentar modificar o CCleaner, que não seja o próprio CCleaner, poderá ser identificado como um malware pelo Malwarebytes e ele irá emitir um alerta de intrusão e alteração desse arquivo exe, tá bom? É basicamente assim que funciona. Aqui em configurações avançadas, você personaliza o tipo de proteção contra vulnerabilidades, beleza? Eu não vou entrar nesse assunto aqui agora porque é muito complexo, tá bom? Isso aqui já é para quem trabalha com segurança da informação. Mas aqui você tem, por exemplo, prevenção contra carregamento de scripts do Visual Basic e exploração de brechas de segurança, por assim dizer. Proteção de comportamento de aplicativos, proteção Java. Não recomendo mexer nisso aqui, como o próprio Malwarebytes já avisa aqui em cima. Alterações incorretas nas configurações de anti-exploit podem resultar em limitação de desempenho no Windows, tá bom? Faça essas alterações somente quando solicitado por um especialista de suporte técnico da Malwarebytes. Então não mexam com isso aqui, tá bom, galera? Detalhes da conta. Aqui você tem informações relacionadas ao seu computador, como por exemplo o nome do dispositivo, que no caso é o nome do meu computador, a edição do Malwarebytes que eu estou utilizando, que é a versão gratuita, a chave de licença que eu não tenho,
e o estado atual do Malwarebytes. Sempre gratuito. Caso você tenha uma licença ativada, você pode gerenciar sua conta do Malwarebytes e as suas licenças clicando em visitar conta, tá bom? Daí aqui na página do Malwarebytes, você faz login na sua conta e gerencia todas as suas licenças, assim como todos os computadores que estão ativados com as mesmas, tá bom? E aqui em sobre, você tem informações a respeito da versão atual do Malwarebytes. Eu estou utilizando nesse momento a versão 4.0.4.49. Então aqui eu posso procurar por atualizações manualmente, tá bom? Ó, veja que eu tenho uma nova atualização. Então ele já instala essa atualização automaticamente, sem você precisar clicar em nada. Já atualizou. Aqui você tem a versão do pacote de definições e a versão do pacote de componentes do Malwarebytes, tá bom? Caso quiser obter ajuda, clica aqui nesse ícone e acesse o guia do usuário do Malwarebytes ou a página de suporte para obter ajuda, beleza? E assim por diante. Enfim, galera, sem muito segredo. Então é assim que você configura o Malwarebytes e realiza análises com o mesmo no sistema, tá bom? Eu recomendo essa proteção do Malwarebytes? Recomendo. Como eu disse para vocês, o aconselhável é manter um antivírus instalado, como por exemplo o Avast no meu caso, né? E uma ferramenta que foque apenas em detectar malwares. Então é isso, galera. Muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Se gostaram, deixe aquele like, se inscreva no meu canal para me ajudar, beleza? E compartilhe o vídeo com seus amigos. Um grande abraço a todos e até a próxima.